Podemos começar, então. Ok. Você quer abrir, Denise? Fica à vontade. Bom, pessoal, então, aproveitar a nossa Orquestra Sinfônica de Cigarras Unidas, dar boa noite a todo mundo. É um prazer, mais uma vez, ter aqui com a gente, nesse momento, né, da gente poder dialogar um pouco sobre o lazer. E o tema desse mês é lazer e produtividade, né? Então, estamos iniciando mais um Cine Luce, e vou passar a palavra agora para a Cris, e, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, que tenhamos uma noite ótima de boas discussões. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer a gente prosseguir com esses nossos diálogos, né, sobre temas diversos, sempre relacionados com o lazer. A gente fez uma provocação na chamadinha para essa discussão de hoje sobre lazer e produtividade, alienação, humanização, como é que fica esse debate, né? E vamos direto ao assunto. A gente convidou o Eduardo Pena de Sá, o Dudu, para fazer aquela fala inicial, né, trazendo mais elementos para fomentar o nosso debate, que já foi instigado inicialmente por dois vídeos, né, e o Dudu vai se reportar a eles também. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, agradecemos muito a presença de todos e vamos em frente, né, tentando aí trocar ideias e conhecimentos sobre esse tema. Boa noite para todos e todas. É um prazer começar a iniciar esse debate aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do lazer, né, e produtividade, que está ligado ao trabalho. Então, às vezes, muita gente tem medo, né, de falar lazer e trabalho, né, que são coisas, né, completamente antítese, né? Então, como é que isso se relaciona? Como é que isso se relacionou e como é que se relaciona atualmente? Então, a gente viu nos vídeos como é que estão as relações aí do lazer nessas grandes empresas modernas, contemporâneas, na verdade, e como é que isso acontece, né? Então, começando pelo primeiro filme, a gente vê o protagonista lá, né, falando, né, o cara que apresenta, falando das 4 melhores empresas para se trabalhar hoje no mundo. Então, a gente já fica pensando, são 4 empresas grandes, boas, para se trabalhar no mundo, são empresas desejadas por todas as pessoas que querem um bom trabalho, né? E a gente vê a primeira delas, que ele diz, né, sem seguir a ordem, a SAP. E aí, o que a gente percebe, né, que sempre é colocado, a SAP, o que ela tem de importante, que isso atrai tantas pessoas para trabalhar na SAP e se sentem tão bem? Primeiro, é o respeito a comunidades, né, e minorias, e principalmente a comunidade LGBT, que eles colocam, né, no vídeo, desenvolvimento de criatividade, possibilidade de ter horários flexíveis, né, a flexibilidade. Então, ele pode ficar 20% do tempo, né, de trabalho trabalhando em casa, só 80% ele pode trabalhar na empresa. Além disso, desperta a criatividade, tem foco em produtividade. O que a gente vai perceber bastante é essa questão do foco na produtividade. A produtividade é o que, né, qualquer empresa, hoje nos setores, ela trabalha essa questão da produtividade, e a produtividade a gente tem visto, né, a economia do consumo, do consumismo e do aumento de necessidade, né, cada vez mais a gente cria necessidade, essas empresas criam necessidade, então a produtividade, a busca pela produtividade é muito alta. E aí uma vantagem que eles têm também, que é bônus de ações. Então, os empregados, eles participam, né, também do comando da empresa através de ações, eles ganham ações, os empregados que mais se destacam, claro que sempre se destacando por conta dos desempenhos e de desenvolvimento de suas competências, mas eles têm aí também o bônus de ações. Eu estou primeiro passando cada empresa para depois a gente discutir um pouquinho sobre essas questões das relações de trabalho. A segunda, a Apple.
ela tem foco em inovação e criatividade. Então, muito mais do que a questão da produtividade, a Apple, ela tem o foco em inovação e criatividade. Então, é criar, é uma produtividade de criação e criação criativa. Então, ela quer sempre os melhores, é colocado, né? E ela quer sempre os melhores do lado dela. Então, ela tem esse mote de pegar sempre os melhores. Paga muito bem, tem um plano de carreira e valoriza muito as pessoas que trabalham lá. Se ela valoriza muito as pessoas que trabalham lá, esses programas que a gente viu, né, também o lazer compondo um desses programas de valorização de seus talentos. A terceira empresa que ele coloca no primeiro filme é a Red Hat. Ela tem foco em criatividade, tal como a Apple. E lá dentro, para você subir, né, a competição entre as pessoas, ela é baseada na meritocracia. Ou seja, aquele que se destaca melhor é que vai subir, e não o cara que tem 10 anos de casa, 5 anos de casa. Aquele que chega num grau, né, provavelmente deve ter alguma escala, né, de trabalho e de desenvolvimento pontuado para ele poder seguir carreira e melhorar sua carreira por meritocracia. Promove muito a Red Hat a competição de ideias. Então, estimula a competição entre as pessoas dentro da empresa. Então, a gente tem aí também essa nova característica, né, nesse tipo de mercado também hoje, nesse mercado das empresas mais contemporâneas, essa questão da competição de ideias. A ideia, ela não vem do topo, ela é uma ideia que vai permear todas as partes da organização, e essa competição, as melhores ideias é que vão ser desenvolvidas. Então, todos têm participação nas ideias. E tem também bônus de acordo com o desempenho baseado nas ações da empresa também. Então, o empregado pode se tornar sócio também, é outro tipo de relação que acontece nessas empresas. Horário é flexível, não se tem horário para trabalhar, e é uma cultura totalmente informal. Aí temos a gigante Microsoft, que tem, o foco dela é cliente, né, serviço para o cliente. Então, ela tem, e a diferença dela para as outras, que é colocado no filme, é a preocupação com os funcionários, que ela tem muito, e preocupação com o mundo, né, com a questão da caridade e da sustentabilidade, né, da sustentabilidade, que ele fala um pouquinho do planeta e tal. Então, essa questão da caridade também é muito forte, a empresa sempre participando desse lado aí, deve estar mais ajustada para a Agenda 2030 da ONU, dos 17 Objetivos de Sustentabilidade. Provavelmente todas estejam, mas essa ficou mais claro no filme. Então, né, da Agenda 2030 da ONU. E a Microsoft, ela promove reembolso de ginástica, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, a gente vê que não é só baseado, foco na produtividade, porque para se ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, será que só está baseado na questão da produtividade? Sendo que o foco dela é o cliente? Então, vamos discutir. E também, ela tem diversidade, né? E aproveita muito a questão das minorias, e principalmente, ela quer que as mulheres assumam cargos de liderança de forma muito mais forte do que nas outras foi colocado. Então, a diversidade e as minorias de mulheres, que é citado também no filme. E, por último, que é a primeira, a mais desejada de todos, é a Google e YouTube, com foco na competição interna. Então, será que, né, como essa competição interna também que é colocada aí na Red Hat, né, que essa competição de ideias, essa competição interna na Google, também faz alguma diferença nisso? Eles colocam no filme que a Google, ela é uma empresa capaz de atrair, de reter e de motivar. E com isso, para que isso aconteça, ela tem vários benefícios. Ela fala de benefícios de comida, de academia, de lazer, levar os animais. É um ambiente que o funcionário gosta como se fosse sua casa, né? Então, aí a gente vê, será que é a questão da casa misturada com o ambiente do trabalho, a pessoa passa a morar na empresa, a empresa passa a fazer parte da sua casa e assim por diante, temos que discutir sobre isso. E é um sonho de trabalho da geração Y e geração Z e os millennials que aí vão
a entrar no mercado, né, daqui a pouquinho aí. Por quê? Essa geração, ela é baseada na questão da qualidade de vida, né, e essa questão da qualidade de vida que essa geração procura, ela é uma geração informal e é uma geração que tem uma relação com as pessoas, né, de menos formalidade, então ela também gosta de trabalhar por resultado, por projeto, e não mais por, vamos dizer assim, linha de produção. Ela é muito mais ligada, então, nessas questões aí que a gente chama hoje, né, das unicórnios, das empresas que são as startups, né, de serviços, é o que está mudando hoje o modelo de negócio no mundo inteiro. Está todo mundo partindo, né, para, de alguma forma, entregar de forma diferente o seu produto, mudando as estratégias, os modelos de estruturas de empresa para se adaptar. E essas foram as primeiras grandes que se adaptaram a isso. Com relação ao filme 2, a gente fala numa empresa que também é nova, eles mostram várias empresas, e uma delas deu para a gente pegar ali no subliminar, que é a primeira empresa em que, inclusive, eu trabalho com ela. Ela é fornecedora, né, de onde eu trabalho, que é a empresa que se chama Quero Educação. Essa eu conheço bem mesmo, eu já estive dentro dela. Ela tem um foco maior em aumentar a satisfação do empregado, mas tem um foco muito grande na produtividade também. Mas ela fala, eu tenho foco em aumentar a minha produtividade, mas o foco também em aumentar a satisfação do meu empregado. E o próprio empregado fala que a empresa faz isso, entendeu? Para melhorar a produtividade. Então, o que eu percebi nesse segundo filme é a consciência do que está imposto nas relações de trabalho. Então, assim, o próprio empregado sabe, olha, ela me dá, né, aumenta a minha satisfação aqui dentro do trabalho, em troca eu vou melhorar a produtividade da empresa. Essa empresa, o chefe não fica mais no topo, né, o subordinado, aquela relação de chefe e subordinado não existe, e sim líder, né, para motivar a equipe, pois todos trabalham por resultado e eles têm projetos. Então, cada hora um pode se tornar o líder daquele projeto, e o seu chefe pode ser um subordinado, né, vamos dizer assim, daquela liderança que você está passando, porque você é dono daquele projeto, você tem ali todo o aparato para desenvolver o projeto e entregar o resultado. Então, para que a empresa faça aumentar a satisfação desse empregado, falam, né, que eles colocam ali ações de qualidade de vida. E aí eles falam de várias ações ligadas ao lazer, e o lazer justamente ligados à qualidade de vida, e a gente sabe da qualidade de vida no trabalho também. São empresas de novas gerações, né? Então ela gera conhecimento de novos talentos, né? Os conhecimentos das pessoas que ali chegam, e as pessoas que ali chegam, essas pessoas mais novas, as gerações, né, que eu disse, né, geração Y e Z, e os millennials que estão chegando no mercado também, eles querem uma curva de crescimento. Então, essas empresas promovem isso para esses empregados, e aí eles têm a satisfação de trabalhar. E um depoimento, né, que uma das empregadas lá fala, ó, o ambiente é importante no trabalho, né? O benefício e salário não é tão importante, e sim as boas relações, o respeito. Então, a gente percebe um pouco a mudança da questão dessa geração, dizer que o salário não é tudo numa relação de trabalho. Né, o que a gente vem, às vezes, né, falando assim, a remuneração da força, né, de trabalho, né, do capital, é o salário. E aí o salário já não passa a ser, e é reconhecido pelas pessoas até num depoimento, que o salário já não passa a ser o principal legado que a empresa entrega para ele. Mas o ambiente, as relações, o respeito, e assim vai por diante. E aí, fazendo aí um apanhado geral, a gente percebe as ferramentas de RH como medidas de gestão que possibilitam melhorar o dia a dia do empregado. Então, são elas, né, que a gente viu aí. Tem um deles fala lá, né, um dos gestores, estimular o horário flexível, o teletrabalho, né, que é que a gente está fazendo aqui hoje, né, também muitas empresas trabalhando de teletrabalho, eu estou trabalhando, tem 6 meses de teletrabalho, eu vivo em São Paulo, estou em Belo Horizonte, tenho casa em Belo Horizonte, tem 6 meses que eu estou em Belo Horizonte trabalhando, né, para a minha empresa em São Paulo. Então, eles promovem atividades físicas, alimentação saudável, uma cultura de humanização e gerando, assim, né, o gestor fala, desempenho e produtividade. Medidas de RH baseadas também no lazer, porque
algumas empresas, a sugestão dos colaboradores. Então, tem uma que diz até assim, existe o cuidado aqui da gestora da felicidade, ela é responsável para que todos sejam felizes. Então, se ela é responsável para que todos sejam felizes, é o lado do RH ouvir as demandas e sugestões dos colaboradores. A gente sabe que na construção das relações, né, de lazer, você tem, né, dentro do trabalho, para que seja lazer, tem que ser uma escolha do sujeito. Já que é uma escolha do sujeito, o sujeito tem que ser ouvido. Então, ali mostra que as sugestões, né, dos colaboradores são colocadas também dentro dos projetos que a empresa faz, das medidas de RH e as ferramentas de recursos humanos que ela utiliza. Maximizar o trabalho, né? Também a gente percebe que com isso é maximizar, né, esse trabalho, porém num ambiente mais relaxado. Não existe, então percebe-se que não existe mais aquele sentido de exploração, então o foco no desempenho maximizado, mas as novas formas também de relações de não alienar o trabalhador, deixa ele participar, distribuir benefícios e também o torna até sócio da empresa, né, como bônus dos resultados, o sentimento de dono que ele começa a ter, muda essas relações dentro do trabalho e formas diferentes de remunerar. Então, né, como diz a menina, o salário nem é tudo, mas eu posso remunerar também, de repente, o lazer, né, poderia ser uma forma de remuneração, ele está ganhando aquilo ali, e aí isso aí o tornaria mais ligado à produtividade da empresa? Bom, vamos discutir. E o variável, né, também o salário variável nessas empresas vale muito mais do que o salário fixo. Hoje você não tem um salário fixo que signifique tanto nessas empresas, e muito mais o salário de resultado. Isso também é uma demanda aí também das novas gerações que a gente vê. Então é mais ou menos isso. E eles colocam, né, um funcionário feliz e motivado vai produzir muito mais, que é o depoimento que o gestor fala lá no filme, e por isso essas ações de RH baseadas numa cultura informal e também nessas ações de lazer. Então, o trabalho que a gente conhece, né, que a gente costuma discutir muito, né, como relação, né, desse capital e trabalho, capitalista e tal, isso vai estar presente sempre numa relação entre empresa e empregado, com certeza. Mas a humanização e as relações de trabalho mudaram, porque as pessoas se tornaram estratégias importantes dentro de uma empresa. E aí, mais para frente, eu falo um pouquinho sobre isso, mostrando aí que as empresas hoje, elas têm que relacionar com o seu público interno, né? Então, até essa questão da competição de ideias, né, que todos podem ser ouvidos, todos são colocados, as ideias são colocadas e tal, isso é um exemplo, né, de que as empresas também podem ser isso. Seria bom? Seria ruim? Não sei, só sei que está acontecendo e hoje a voz do trabalhador ela é muito maior do que se tinha, né, lá na medida dos tempos modernos do Charlie Chaplin, quando ele apresentava a sua linha de produção. Então é isso, para a gente começar esse debate, e essa minha primeira contribuição. Mais para frente eu retorno para falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas também, os resultados sobre isso, né, que eu desenvolvi durante a minha vida, né, de estudioso aí do lazer, que é bem baseado nessa questão das empresas, do lazer das empresas. Então, vamos lá. Cris, obrigado. Obrigada, Dudu. Vou aproveitar agora e vou te apresentar. A gente já está com um número maior de pessoas, né? E o Eduardo, ele é formado em Ciências Econômicas, mestre em Administração de Empresas e doutor em Estudos do Lazer pela UFMG. Ele é membro pesquisador do nosso grupo de pesquisa LUCE. E, além de ser um estudioso dessas temáticas, ele também trabalha e trabalhou em várias empresas, né, sempre ligado à gestão estratégica das organizações, gestão de pessoas também, em vários setores, em vários ramos, e principalmente no setor educacional, né, na área educacional, que é onde ele está inserido hoje profissionalmente, já vem há alguns anos. Bom, acho que de tudo
que foi falado aqui nesse momento inicial, a gente ainda não teve inscrições, só a Denise mesmo, eu e a Denise que estamos aqui, né? Mas eu queria voltar nessa palavrinha, produtividade. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre ela, porque já há vários séculos, vamos colocar assim, né, desde a chamada Era Moderna, com as inovações em termos de processo de produção fabril, principalmente, né, como um ponto de partida relevante, a gente vê a centralidade que o trabalho vem ocupando na vida da gente. Eu também fiquei pensando muito no filme Tempos Modernos, como foi colocado aqui agora pelo Eduardo, que é, acho que uma crônica da vida muito marcante, né? Como que a gente vê que a produtividade, dentro daquele contexto, né, o que ela provoca, dentro dessa crítica social feita pelo Charles Chaplin, que é um grande artista, realmente, mas as feições que essa produtividade vem alcançando na vida da gente hoje. Nós assistimos aí vídeos falando sobre essa produtividade num contexto de empresas ligadas à tecnologia, mas essa produtividade também ligada e condicionada à tecnologia, ela está cada vez mais presente nas nossas vidas e, do meu ponto de vista, considerando aí uma realidade que é particular, aumentando os níveis de opressão. Quando a gente pensa nessas questões, em contextos de trabalho, em contextos profissionais, como aqueles que são retratados pelo vídeo, parece que é até um respiro, né? A gente ter uma possibilidade de um ambiente altamente competitivo, ter algumas brechas para vivenciar o lazer, o afeto, a sociabilidade e tantas outras coisas. Mas eu queria só lançar uma pergunta, que a gente está vivendo isso hoje dentro das nossas casas. Né? Quem está envolvido com o trabalho remoto está sentindo no seu corpo e na sua alma os efeitos, né, dessa necessidade em primeira mão, uma questão de segurança e de saúde pública. Isso é inegável, a gente vive um momento de crise, mas isso também é expressão de um processo que já vinha acontecendo, né, e um processo altamente opressor. E agora isso acontece dentro da casa da gente. Como é que ficam essas questões? Né? É uma provocação mesmo, não vou colocar mais respostas aqui, mas é para pimentar mesmo o nosso diálogo. Denise. Então, pessoal, eu vou dar um pouco dessa continuidade, né, da gente estar pensando e refletindo exatamente sobre essa ideia, né, do que tem a ver a questão da produtividade e o que tem a ver essa possibilidade do lazer, buscando fazer alguns contrapontos, né, não contraposições. E o primeiro dele é a gente, assim, cada vez mais a gente está percebendo o quê? Que o lazer está sendo apropriado pela indústria do entretenimento, está sendo apropriado por um processo de mercantilização. Na hora que a gente começa a perceber que o lazer ele está sendo apropriado por todo esse processo de mercantilização, a gente também começa a entender que o lazer virou um produto, né? Um produto que ele vai ser consumido e que a gente também vai consumir. A gente é produtor desse lazer, a gente pode ser um produtor dele, mas a gente também pode ser um produto, porque a gente também está sendo absorvido por ele. Então, nesse momento, a gente fica num certo jogo, né, entre, bem, o lazer, eu estou indo ao lazer porque é uma possibilidade que eu tenho de me encontrar nele, de ser um espaço onde eu vou crescer, um autoconhecimento, ou seja lá qual caminho, que seja um caminho, inclusive, de uma realização pessoal, ou de um puro prazer de estar com alguma coisa, ou eu estou sendo engolido por essa máquina que me diz, para você ter lazer, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Por exemplo, para você
ter um lazer nas suas férias, você tem que viajar. É quase que uma imposição de alguns lazeres hoje em dia, né? Então, quando alguém fala, você está vivenciando lazer, você não está? O que vem na cabeça de todo mundo? Alguma coisa que hoje está parada, por exemplo, shows, peças, teatros, e a grande maioria deles estão diretamente relacionados à sua capacidade de quê? De compra. Então, a gente muitas vezes tem um lazer que está muito direcionado com essa relação capitalista, não tenho dúvida. Mas a gente buscando, né, tentando fazer o que é a provocação dos vídeos, né? Como é que essas empresas estão tratando isso, né? Como é que a gente, dentro do trabalho da gente, consegue, nessa perspectiva, que aí eu já não estou nem julgando como uma contraposição do trabalho e do lazer, mas nessa perspectiva que a gente tem hoje, e principalmente hoje, que a gente está nesse momento remoto, como é que a gente separa ou consegue diminuir essa pressão que o trabalho tem sobre nossas cabeças, né, que a gente hoje está trabalhando aí muito mais, com certeza, do que éramos antes, quem está em trabalho remoto, que nós estamos assim, não para, né, as coisas não param, são demandas, porque está todo mundo online, então é fácil, não existe mais o tempo de deslocamento, não existe mais um tempo que você precisava para fazer, então as demandas vão chegando, a gente vai tentando responder essas demandas, e que tempo sobrou esse para a gente, inclusive, tratar a perspectiva do lazer dentro da nossa própria vida, porque a gente também está inserido dentro da tela. Então, hoje eu fico vendo, a gente hoje tem uma vida mediada pela tela, inclusive o nosso lazer está mediado por ele. Então, nessa perspectiva, o lazer está mediado pela tela, o trabalho está na tela, as duas coisas chegam ao mesmo tempo, que enquanto a gente está aqui fazendo, né, discutindo, tentando entender um pouco mais essas relações, onde que está a opressão, onde que está uma possibilidade de uma melhora de qualidade de vida, está chegando um zap seu com uma piada, está chegando alguém te chamando, não é para mais tomar uma cerveja, né, porque ninguém está saindo para isso, mas te mandando alguma coisa. Então, nosso tempo e espaço, ele está muito mais confuso. E aí eu fico pensando, como é que nós vamos sair dessa bola de neve, nessa possibilidade de um pós-pandemia, né? Se é que a gente vai conseguir chegar nesse pós-pandemia. Mas tentando não fugir muito dessa relação, né? Porque, assim, o foco nosso aqui estava tentando discutir essa possibilidade que as empresas estão trazendo. Eu fico pensando, né? Se não é, claro que é, né? Eu já pensando e respondendo, mas aí para mim, claro, essa questão que, assim, é um dar por troca mesmo, né? É muito claro que eles querem uma melhoria desse empregado lá, porque isso faz com que a produtividade aumente. E aí, eu vou parar de falar, deixar alguém continuar, eu também tive buscando, fui fazendo umas pesquisas, depois eu volto contando de outras, mas essa me chamou muita atenção, que uma empresa americana de marketing e propaganda, a Steelhouse, ela começou a perceber que os funcionários não estavam tirando férias, enfim, isso em 2016, né, não tem muito tempo, 4 anos. E aí, a hora que eles começou a perceber que não estava acontecendo, os empregados não estavam tirando férias, porque era questão de produzir, e isso que o Dudu fala, competitividade muito alta dentro dessas gerações que estão rolando, principalmente em empresas ligadas à propaganda, marketing, mais pós-modernas, né, nem modernas, eles começaram a pagar um bônus de $2.000 para cada sujeito para tirar suas férias. Então, para você tirar suas férias, você ganhava $2.000. Pô, isso é super interessante, né? Você pensar assim, e aí eles começaram a perceber que quando os sujeitos voltavam, a produção ia a pico. Tirava umas férias, que não era obrigado a tirar tudo junto, podia partir, ia a pico. Mas, ao mesmo tempo, eles também fica claro que, assim, isso acontecia para os empregados o quê? Para os empregados que alcançavam um determinado patamar. Então, aquele empregado que não conseguia alcançar a meta, ele não tinha direito a esse bônus tão maravilhoso, né, que eu fiquei assim, nó de cara, né, imagina você trabalhar numa empresa e dar $2.000 para você sair de férias, que delícia, entendeu? Então, assim, onde que está o contraponto? Se você também não conseguiu atingir aquela meta que a empresa te obriga, você também não tem direito. Então, assim, será que o tempo todo
consegue esse lugar? Onde é que está esse espaço? Bem, mas aí é só para a gente ir só fomentando um pouco as nossas discussões, trazendo mais elementos para a gente ir vendo como é que a gente vai seguindo. Eu não vi o chat. Tem alguém aí, Cris? Eu. Tem a Vânia se inscreveu. Isso. Posso? Posso? Todo seu. Tá, então é o seguinte, eu fiquei muito curiosa com essa discussão de hoje, achei muito pertinente a escolha do tema, né, porque a gente está nitidamente vivendo novas relações, né, da vida com tudo, e obviamente com o trabalho e com o lazer também, né, e eu confesso que eu assisti esse vídeo que o Eduardo falou, e era uma reportagem do Hoje em Dia, eram esses dois. Né? Consegui, então, ver os dois. E fiquei muito uma expectativa com esse debate de hoje, porque eu não tenho uma posição formada sobre essa discussão, né? Se isso é bom, se isso é ruim, como é que, né? Se é que é para julgar, né? Se é bom e é ruim. Por isso que eu quero estar aqui hoje ouvindo e para ver o que a gente consegue construir a partir desse debate, né? Mas eu fiquei pensando em várias coisas, inclusive com a fala do Dudu, né? Primeiro, eu queria pensar o seguinte, me chamou muita atenção que são empresas da tecnologia e empresas top, né? Nós estamos falando de empresas lá no altão, né? Que pode fazer tudo isso aí, dar bônus para o trabalhador, etc, etc. Não é a nossa realidade, para começar. Né? Então, será que é possível fazer uma transposição, né, para esse contexto nosso? Eu vi lá que os funcionários podem beber no serviço, né? Como é que vai ser isso, né? Aqui no Brasil, a galera tomando cervejinha, tomando a cachaça na construção civil e tal. Então, assim, pensar nessa nossa realidade. É muito bonito para eles lá, eu acho que né, também quero trabalhar lá no Vale do Silício, mas como é que seria isso no nosso contexto, né? E aí fiquei pensando numa fala que o Dudu falou aí, que a voz do trabalhador hoje, né, nesse caso, é muito maior do que no início, não sei se eu entendi bem, Dudu, do que da Revolução Industrial. E aí fiquei pensando, será, né, porque essa modalidade, pelo que eu percebi, ela, quando coloca o funcionário como, né, um acionista, um dono, né, ele tem uma parte da empresa e tal, ele se sente realmente o dono e ele vai fazer tudo como dono, como um empregador, né? Que dia que esse cara vai se sindicalizar e vai reivindicar alguma coisa com esse empregado, sendo que é ele que é o dono? Né? Então, eu fico pensando que isso me confunde um pouco a cabeça quando eu penso na condição de trabalhador brasileiro e com tudo que está acontecendo aqui em termos, né, do que significa o sindicato hoje, dado que foi aprovado na reforma trabalhista. Então, eu fico achando que é para calar o trabalhador mesmo, né, e ele não vai falar nada contra essa empresa, né? E aí eu fiquei pensando, lá no nosso curso de especialização em lazer, em 1993, quando a gente ouviu, né, depoimentos da Mannesmann, da Fiat, né, que abria para os seus funcionários jogar futebol depois, um pouco antes do almoço ou depois do trabalho, e na hora do banho, os caras reivindicando, falando, olha, não teve aumento de salário hoje, esse mês não veio, não sei o que tem, ppp, e a empresa vai e corta esta possibilidade desse encontro, porque é ali, né, que as ideias de crítica ao próprio sistema e ao trabalho vão acontecer. Então, só para a gente pensar, né, mais algumas coisas. E fiquei pensando muito, né, ainda reportando aquele 93, 94 lá, a ginástica laboral, né, que vem também com essa ideia, né, de que está preocupado com a saúde, com a qualidade de vida, com o alongamento, né, tarará, mas a gente sabia que não era nada disso, era a preparação rápida, né, do corpo para entrar no mercado de trabalho, né? Então, eu fico pensando que é mais uma forma, né, de exploração e de alienação, sim. Né? Eu não tenho uma coisa fechada sobre isso ainda não, estou colocando as minhas ideias em voz alta aqui. Né? E
Mas é uma exploração e uma alienação maquiada, né, transformada, é uma outra linguagem para essa exploração, que continua sendo exploração. Né? Eu te ofereço tudo para você aqui se divertir e tal, mas eu quero de você a produtividade. Ou seja, continuo sendo explorado, continuo sendo escravizado, né, o que muda? Muda porque tem ping-pong, tem comida, tem sorvete, etc., né? E aí, quando aparece a gestora da felicidade, aí para mim fudeu tudo, quebrou a bicicleta, porque aí eu fiquei pensando o que é a felicidade, né? E fiquei assim, poxa, o ser humano, ele está cada vez mais reificado, né? E até a felicidade está colocada num lugar que não é, para mim não é felicidade, isso para mim não é felicidade. Então, eu fiquei muito com essas questões e lembrei, né, claro, do dilema das redes. Se lá é tão bom de trabalhar, né, como que pessoas que conseguem ter uma visão crítica daquele lugar e do que está sendo feito conosco por eles, né, saem de lá, né? E como é que esse peixinho fora d'água, como é que é isso, né? Se é tão bom assim, por que ainda tem gente que fala, não é por esse caminho, né? Mas são questões que eu estou com elas aqui depois dessas provocações que vocês fizeram. E aí eu vou esperar os diálogos. Obrigada. Posso falar aqui, Cris? Vai aí, Dudu. Seguimento, vai lá. Tá, só para um pouquinho em cima do que a Vânia falou, né? A alienação sempre vai existir, a relação capital-trabalho eu acho que sempre vai existir. Então, a forma é que é diferente. Eu vejo assim, a gente não tem mais aquela alienação, porque a gente conversa com pessoas hoje muito mais conscientes do que o trabalhador, né, do século XX. O trabalhador do século XXI, ele é um trabalhador mais consciente. Inclusive, as relações sindicais, eu tenho críticas sobre elas, que elas ainda tratam os trabalhadores como trabalhadores alienados do século XX. Muitas delas. E não são. Então, assim, as pessoas têm muito voz dentro da empresa, dentro desse tipo de empresa, e colocam, sim. Quando você resgata aquele filme da Rede, né, aí eu acho que não é nem bem a questão do trabalho, é mais a questão do produto, né, que está se desenvolvendo e que as pessoas não concordam com aquele tipo porque ali não é nem alienação do trabalho, acho que é alienação da população, né? De você estar embrenhado naquilo. Então, as pessoas rompem com aquilo ali porque elas estiveram mais perto de ver aquilo que está acontecendo, que essas empresas, né, principalmente essas de tecnologia e tal, de redes, estão fazendo com as pessoas e com o mundo. Então, é muito mais uma opção relacionada a essa opção, eu diria, do que propriamente o trabalho. Porque aí, falando do trabalho na empresa, aí mudando um pouquinho, saindo dessas empresas de tecnologia, a gente já tem essa relação também em outras empresas, né? Mudou-se hoje, porque antigamente as empresas, né, no século XX, as empresas, o foco delas era produto, né, produto, trabalho, e o empregado era simplesmente, que a gente chama até hoje, né, que ainda eu chamei também, não se chamam mais nessas empresas modernas, que é a questão dos recursos humanos. Por quê? Nós, humanos, somos recursos como os recursos de insumos, os recursos, né, de processo, os recursos de máquina, os recursos de infraestrutura. E eram recursos humanos. Então, assim, os recursos humanos passaram a fazer parte da estratégia. Toda empresa, ela tem uma estratégia para atingir um objetivo dela e as metas dela. Ela tem um objetivo, ela tem um mapa. Antigamente, nesse mapa, não se colocava o pilar de pessoas. Por quê? Era um recurso. Eu precisava, para atingir aquela meta, aquele objetivo, preciso do recurso Vânia. Vou lá, pego Vânia, né? Enquanto ela está aqui me dando resultado, muito obrigado, Vânia, não dá mais resultado, você era um número aqui dentro, tchau, uma chapa, vai embora, substituir a chapa. Hoje, as relações de recursos humanos, que nem são mais chamados de recursos humanos, é gestão de pessoas, né, que a gente vê um pouco isso, até para tirar esse estigma de que existia antigamente nas empresas, as empresas já conseguem colocar nos mapas delas como parte do pilar estratégico, e nem se conseguia fazer isso antigamente. Então, vou projetar aqui para vocês verem um mapa estratégico de uma instituição, que é o que se faz hoje.
Só para vocês verem a questão dos pilares aqui. Ver se eu consigo compartilhar. Só um minutinho. Compartilhar minha tela aqui, aí eu entro para vocês verem. Chegou aí para vocês a imagem? Não. Ainda não, Dudu. Ó, aquela hora deu certinho. Sempre na hora não dá. Ainda não chegou, né? Não. Não. Peraí, vamos voltar. Acho que agora vai. Foi. Isso, agora vem. Agora foi? Então, Foi. isso aqui é um mapa, né? Esse aqui é do SESC Senat, que é uma instituição semipública, né, que a gente sabe, tudo, que também tem questões, né, de atendimento do lazer, né, para os empregados das empresas que fazem parte. Mas não é a questão, não estou discutindo a empresa. Estou discutindo o seguinte: todas as empresas hoje elas fazem um mapa estratégico, ela fala da missão dela, do valor dela e da visão que ela quer chegar. E aqui, esse mapa é lido de baixo para cima. Então, para que ela atinja um público-alvo, que é o que todas as empresas querem hoje, e a parte econômica, que é o lucro, né, que é o resultado, ela precisa de 3 outras partes que antes não eram consideradas parte de pessoas. Ela precisava de processo e de infraestrutura. As pessoas eram meros recursos para trabalhar nos processos e para trabalhar com a infraestrutura. Hoje, as empresas já colocam as pessoas como recursos. Então, esses recursos, não como recursos, como estratégia. Então, é um ponto, um pilar estratégico que as pessoas são consideradas dentro das empresas hoje que trabalham de forma contemporânea. Quando a Vânia fala, são todas as empresas? Não, não são todas as empresas. No Brasil, principalmente. Se você pega muita empresa, você tem relações de pessoas, né, de recursos humanos, desde a época lá dos anos 70, que perpetua até hoje. As relações e as práticas de recursos humanos, você pode pegar a empresa que perpetua coisa dos anos 70, entendeu? Que é o chefe, né, que é o cara que manda, aí o cara cala a boca, o assédio moral, essas coisas todas ainda existem. Tá? Por isso que eu estou dizendo, essas empresas contemporâneas, as empresas que já passaram por isso, já têm uma nova visão daquilo que é o mundo hoje, já se liga na agenda de 2030 da ONU, que são os 17 objetivos de sustentabilidade, que inclusive fala da diversidade, da questão de tratar as pessoas e assim por diante. Essas empresas já enxergam estrategicamente as pessoas como um pilar de desenvolvimento do negócio dela, ou seja, ali naquele mapa que eu mostrei, todos os pilares têm que funcionar. Se um não funcionar, a empresa não chega no objetivo dela. Então, se eu retirar as pessoas dali, não chega no objetivo. Para que eu tenha aquelas pessoas ali motivadas, enraizadas, com sentimento de dono, que vão despertar isso tudo mesmo, as relações têm que mudar. Então, as práticas de recursos humanos, de ação de recursos humanos, também têm que mudar. E por isso vem essa coisa toda, pelas exigências das pessoas. Então, quando tem aquela gestora da felicidade, ela é verdadeira? É verdadeira. Ela vai tentar criar uma parte de satisfação dessas pessoas dentro da empresa para que assim seja. A relação de capital-trabalho existe? Existe de toda forma, mas muda-se um pouco quando você tem consciência, o trabalhador hoje tem consciência e ele conversa direto com as empresas. Ele não precisa ir muito mais via sindicato hoje. Ele consegue, dentro da empresa, se reunir em grupos e fazer a sua representação. Se ela tem um gestor de felicidade para cada um lá, então, assim, será que o sindicato precisa de fazer essa relação sindical que a gente fazia nos anos 90, que eu, falar que eu também já trabalhava lá nessa época que eu tinha uma relação sindical muito forte, inclusive participava, né, da questão sindical, né, também, eu fui do sindicato dos eletricitários, que é um sindicato fortíssimo, então fazia essa relação toda. Hoje uma empresa de energia conversa muito melhor com seus empregados, diretamente, às vezes, e o sindicato ele vem como apoio, e a postura muda um pouco do sindicato, em vez de ser um sindicato, às vezes, de luta, é muito mais um sindicato de ensinar
as coisas acontecerem e negociar. Então, as práticas sindicais também de alguns sindicatos, principalmente desses sindicatos, desses sindicatos ligados a essas empresas de tecnologia, eles têm muito mais uma relação, eu acho, de apoio, muito mais de apoio para essas relações acontecerem de forma direta da empresa. Então, eu vejo muito por aí essa coisa da relação sindical. Aí, então, só para falar mais um pouquinho, as pessoas hoje, elas já, principalmente essa geração mais nova, ela fala assim, eu não quero que ninguém fale por mim, eu mesmo falo, né? Eu sou diretor, né, de uma instituição grande e eu tenho instituição de educação, então tem assim, várias pessoas dessa geração que chegam e conversam direto com o diretor. Antigamente você não conversava com o diretor, entendeu? E não chamam de doutor e nem chamam de senhor e nem nada. É cara a cara, é Eduardo, é isso, eu preciso disso, e não tem medo de falar. Fala, olha, a minha área está precisando disso aqui, nós não estamos bem e tal. Então, a relação é muito mais direta. Eu percebo isso, estando nesse meio aí também, dessa questão da gestão. Então, eu acho que essas possibilidades, né, do lazer, essas questões todas colocadas, ela veio fruto justamente a partir do momento mesmo que as pessoas tornaram-se um pilar estratégico na empresa, eu penso mais, por isso que tem acontecido isso. Agora, existe empresa ainda na época dos anos 90, dos anos 80, 70? Existe, com certeza. Conheço várias, e bem perto de mim, já estive em algumas, que eu precisei mudar muita coisa para melhorar também essa relação aí com isso. É mais ou menos isso. Valeu, Dudu. Obrigada. Agora nós estamos com a Namu aqui inscrita. Vamos lá, Namu? Boa noite, pessoal. Bom, então, quase que um depoimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar em startups que tinham muito esse modelo de vou lhe oferecer coisas, vou lhe oferecer algo, mas em troca eu quero que você produza também. E eu estava até comentando com a Ana ontem que já chegou a dias em eventos, trabalhar por horas que em outros momentos a gente não se cederia. Horas, por exemplo, a gente está fazendo um evento, mas aí eu vou te oferecer coisas como um lanche legal, eu vou te oferecer algo como um momento de interação entre a equipe, que no dia a dia talvez você não teria, mas aí você toma um gás para você continuar produzindo bastante. E aquilo ali no início, ele pode parecer muito legal, é muito bom, mas se a empresa começa a desfocar desse ponto de interação com o funcionário, levando isso ali para o todo da carreira dele, fica parecendo que, literalmente, ela só quer te dar aquilo ali no início para você se sentir atraído, e no momento final ela vai virar para você e falar assim, mas o que eu quero é que você me entregue. É claro que a gente precisa de entregar, porque senão a empresa também não tem o que te oferecer. Afinal de contas, qualquer coisa que a empresa ofereça parte do lucro que ela tem. Então, isso também tem que ficar muito claro. E o que acontece, posso falar assim, da minha geração, que vai acontecendo, é que a gente fica tão vislumbrado quando a gente chega nessas empresas que tem essa recepção de tantas coisas, que tem uma área de sinuca, videogame, música, Netflix, que na hora que te cobram, você vira e fala assim, nossa, mas estão me cobrando. Porque acontece até de esquecer que o seu lugar ali também é um lugar de trabalho. Então, começa a existir essa não diferenciação nossa, mas aqui é o meu local de trabalho, mas também é um local que eu curto tanto, então qual que é a minha prioridade? E acontece, não foram nenhuma nem duas vezes que surgiram situações de funcionários ficarem insatisfeitos porque estava acontecendo um happy hour de uma determinada equipe e a outra não podia participar. Nossa, mas fulano está bebendo lá em cima e eu estou aqui embaixo trabalhando. Tá, mas o fulano talvez já tenha cumprido a demanda dele, até mesmo às vezes em um dia que você não estava e você está aqui. Então, é muito maravilhoso trabalhar nessas empresas. Eu gosto muito, tive experiências muito boas, mas ao mesmo tempo também eu começo a ter aquela pressão de você ter que entregar tanto, dependendo da situação, que em outro momento eu talvez pense que não seria tão exposto, ou você
a gente não se sentiria numa situação tanto tipo assim, eu te dei, por que você não vai me devolver? Nossa, mas eu te dou cerveja, lanchinho, aniversariantes do mês, ou até mesmo, que é muito comum, qualquer data comemorativa, você sempre tem alguma coisa, e aí na hora que eu te peço algo, você não vai me devolver? Fica muito uma relação de troca mesmo, é extremamente gratificante você saber que você está num lugar que te causa bem-estar, mas até onde que é esse bem-estar? Porque o que eu passei a sentir em determinado momento é que eu ficava tanto tempo na empresa que quando eu chegava em casa, o pouco que me restava, eu não sentia prazer. Às vezes, o pouco do lazer que antes eu tinha, eu já não conseguia ter mais, porque eu passava mais tempo dentro da empresa do que dentro da minha casa, ou dentro dos outros momentos que eu podia ter. Então, até que ponto a empresa realmente proporciona um momento de lazer? Ela proporciona o que está ali dentro da empresa dela, mas não te dá a oportunidade, às vezes, de você continuar vivenciando outras coisas. Inúmeras vezes eu ouvi relatos de amigos que falavam, cara, eu não consigo fazer uma academia mais. Nossa, mas aí é falta de organização de tempo. E não é. Às vezes é tanta cobrança, tanta entrega que você tem que dar, mas na empresa que eu trabalhava já tinha banheiro com chuveiro. Porque se precisasse de qualquer coisa, você já tomava banho, já descansava, já ficava ali. Tinha Netflix e tudo mais. Então, assim, você tem tudo aqui, tudo que você precisa está aqui na empresa. Para que você vai na sua casa? Está tudo aqui. Então, assim, é uma relação que, sim, é muito bom, mas até onde que é muito bom? Até onde que isso não adoece a gente? Então, é mais um depoimento, uma contribuição, talvez. Vaninha, já quer emendar? Quero. Sai correndo aqui. Várias coisas foram ditas aqui, mas quero ouvir mais também. Vai lá, Vaninha. Não, eu só quero fazer mais uma provocação com a fala do Dudu, que ele disse, né, que essas empresas se organizando desse jeito e tal. Eu acho que tirar a força do sindicato e deslocar o papel do sindicato para esse que você está dizendo, me lembrou até os serviços de recreação operária lá da década de 50. Né? Para mim, sindicato é luta mesmo. E aí, quando você fala que essas empresas estão se organizando desse jeito, eu fiquei pensando, será que foi uma reivindicação dos trabalhadores? De onde vem essa ideia, né, de oferecer isso tudo para os trabalhadores? Não é da base, é do empregador. E aí, com certeza, ele tem interesses nesta ação, né? Só para trazer alguma coisa nesse sentido. Pensar mesmo. Já que não tem ninguém inscrito, né? Continuar nesse debate aí, porque eu acho que, assim, ninguém duvida, e eu acho que Dudu também não duvida que a força está nessa empresa mesmo, né? Nessa colocação, que a intenção é da produtividade, né? Mas, assim, para onde que está sendo levado, quem está sendo, aonde que está o trabalhador nesse lugar, né? Tem hora que eu fico pensando que, assim, a gente está numa sinuca de bico, né? Uma expressão que cada vez mais estamos nos virtualizando, estamos nos colocando com tecnologias, cada vez mais menos pessoas para fazer o mesmo trabalho e cada vez mais uma exigência maior de produtividade. Eu vejo, gente, todo mundo aqui que é professor e está vivendo esse momento remoto, a gente tem essa certeza do tanto mais que a gente está tendo que fazer para manter, não sei nem se dá para dizer o mesmo nível de produtividade que a gente tinha antes, porque eu acho que ninguém talvez não esteja nem conseguindo, mas para que não se pare. Mas, ao mesmo tempo, eu vou desfocar um pouco, sair um pouco dessa polarização, né, da empresa, da opressão, e pensar numa possibilidade do lazer e da produtividade numa relação interessante, porque na hora que eu estava pesquisando outras coisas para esse tema, eu li um artigo na Rebel, né, na Revista Brasileira dos Estudos do Lazer, que foi publicado em 2019, que falava sobre a questão da produção de cerveja artesanal. Olha, o tema já é interessante, né? Eu achei ótimo. E aí eu fui ler, e aí a colocação do seguinte, de como que esse mercado, que assim, a pesquisa foi revelando que as pessoas que começaram a se interessar, as pequenas pessoas que começavam a se interessar por esse processo, por produzir,
essa cerveja artesanal, elas começavam não com uma intenção de produtividade, mas com uma intenção relacionada ao seu lazer. Aquilo para elas era um processo de lazer na medida que elas faziam alguma coisa que elas gostavam. E que tinham prazer, e que também se tornava social, e que, enfim, eu sou da galera que gosta de tomar cerveja, eu não gosto de produzir, eu não tenho essa visão, não tenho essa intenção. Mas eu achei muito interessante depois ficar pensando nisso, porque, assim, apesar de toda essa perspectiva que a produção, ela acaba entrando vamos dizer, num contraponto do lazer e do trabalho, eu também acho que existem alguns momentos, né, por isso que eu falei que eu ia sair um pouco dessa perspectiva polarizada que a gente está entrando, da gente pensar assim, será que também é possível enxergar um outro lugar disso, né? Quando eu vi essas pessoas, né, e ali era uma pesquisa com 10 cervejeiros, 10 lugares que faziam cerveja, assim, e que as pessoas que estavam envolvidas nisso, elas também se envolviam porque ali era um espaço de socialização, porque todo mundo gostava de beber cerveja, então produzir cerveja começou a ser um laço de encontro, era uma sociabilidade que rolava ali, e que acabou depois se refletindo, a partir do momento que você tem um produto, você também quer jogar no mercado, você também quer trazer um retorno financeiro tal. E aonde que era um dos pontos que eu achei bem legal que a pesquisa apontava? Porque a relação capital estava totalmente presente. Por quê? Quem são as pessoas que podem começar a produzir cerveja? Quem tem recurso econômico, né? Quem tem recurso financeiro. Se você não tem, por quê? Você precisa de espaço, você precisa de grana, você precisa de montar. Então, essa relação, ela começa a ter várias possibilidades, né? Assim, eu sei até que eu fugi um pouco da conversa, mas da gente pensar também que produtividade é essa também que a gente está falando? Se a gente entrar nessa produtividade que a gente está imerso, nós estamos ferrados. Principalmente atualmente, que nós estamos vivendo um sistema totalmente opressor, e eu acho que cada vez mais tende a esmagar a gente. É como a Namu falou ali, te dá tudo, mas te dá tudo porque quer tua alma, né? Então, que preço é esse que a gente também está pagando? Então, eu fui buscar aí, quando eu li essa pesquisa, eu falei, bom, pode ser que se encontre solução entre a produtividade e o lazer numa perspectiva mais interessante. Só colocando mais elemento aí na nossa conversa. E aí, eu não sei quem está agora na vez. Hoje está bem tranquilo em termos de inscrições, então deixa eu aproveitar e compartilhar algumas coisas que eu também fiquei pensando, né? Às vezes, eu tenho a impressão que a gente está imerso numa lógica que é como se fosse a Matrix mesmo. É aquele mundo que a gente vê e que a gente acha que é o real, né? Mas onde, no fundo, a gente está sendo manipulado. A gente está sendo levado a pensar e a agir de determinadas formas que alimentam essa própria lógica. E essa lógica, para mim, ela está muito baseada nessa preocupação com a produtividade, na valorização da produtividade. E é uma produtividade que eu vejo aumentando, não só em termos de qualidade de produto final, de resultado mesmo alcançado, mas também em termos de volume, em termos de quantidade daquilo que a gente faz, né? E essa quantidade, ela é tão grande que acaba comprometendo mesmo essa produtividade ou a qualidade daquilo que a gente faz. Eu não sei se estão conseguindo compreender, né, ou se eu estou conseguindo expressar aquilo que eu quero, né? Mas onde eu estou querendo chegar, né? Que a pílula, muitas vezes, ela é dourada, né? Principalmente em contextos de trabalho, porque eu fiquei pensando, quando assisti os vídeos, eu trabalho numa universidade, fiquei pensando, e se aqui tivesse uma cadeira de massagem, né? Se tivesse várias coisas que foram colocadas ali e que são
atraentes e que possam despertar o meu interesse por ter algum vínculo com o lazer. Na verdade, quando eu penso sobre isso, o que ia fazer é me colocar mais dentro ainda dessa matrix, que eu vou dizer que é uma bolha. Porque o meu tempo de trabalho, ele não é suficiente para fazer todas as atividades que eu preciso concluir. Né? Quando a gente pensa assim, o meu caso, uma jornada de 40 horas com dedicação exclusiva, não são 40 horas. É muito mais. Às vezes, até dormindo, até sonhando, a gente está com ideias aí, pensando, né, nos nossos desafios cotidianos em termos de produção intelectual, né? Então, são coisas que eu acho que a gente precisa pensar, porque hoje, vou dizer mais uma vez, nós não estamos trabalhando no contexto do trabalho. A gente está em casa e a gente pode se distrair, se tiver uma flexibilidade de tempo, para fazer todas aquelas coisas que foram mostradas na empresa. A gente tem uma TV em casa, a gente tem, às vezes, uma poltrona, um sofá confortável, né? Pode almoçar e pode fazer uma siesta, e por aí vai. Né? Mas o que vai acontecer com a nossa jornada de trabalho? Isso vai prolongando. Né? Então, eu, sinceramente, eu não sei para onde a gente vai caminhar a partir dessa lógica, que é uma lógica que já está incorporada por nós, e é uma lógica também altamente competitiva. A produtividade é para isso, né? Tem tanta gente pensando, tanta gente querendo, tanta gente disponível, tanta gente fazendo, que acaba que existem vários mecanismos para que essa produtividade ela seja efetiva, ela gere resultados, né, que são aqueles esperados por uma organização, não necessariamente uma empresa, né? E também, quando eu assisti os vídeos, eu fiquei pensando em instituições, o Dudu citou algumas, e eu lembrei também no SESI, né, que é o Serviço Social da Indústria, e que investiu muito no chamado lazer na empresa. E aí envolvendo massagem, ginástica laboral e muitas outras atividades, né? Tem um pool de atividades e isso acontece dentro do contexto do trabalho, né? No próprio horário de trabalho. Como é que ficam essas questões? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre fez, esse questionamento sempre nos acompanhou. Será que, de fato, isso dialoga ou tem o seu sentido no lazer ou no próprio trabalho, ou é revertido em função do próprio trabalho, né? Eu tenho a minha leitura sobre isso, né? Mas tem a ver com essa pergunta que eu fiz aqui, ó. Eu falei, qual é o sentido? Eu não sei mais onde está, porque muita coisa já rolou aqui. Qual o sentido do lazer em contexto de trabalho que dependem da produtividade dos seus profissionais? Aí a gente pode dizer, não, mas todo o contexto de trabalho depende da produtividade. Mas eu estou falando desse componente específico, que é o lazer, fazendo parte desse trabalho, fazendo parte dessa lógica. Então, qual é o sentido disso que a gente está denominando de lazer, que é voltado para a produtividade? É humanização? É alienação? É um pouco disso tudo? Não tem nada a ver com isso, é parte desse jogo, mas são coisas importantes para a gente pensar. Pode seguir. Eu já falei demais. Eu quero falar mais, mas se tiver alguém que queira falar antes de mim, Nogueira? Nogueira. Então fala que eu quero falar mais. Assim, eu olhei e assisti o vídeo de maneira muito rápida, a semana foi muito corrida, mas eu me lembrei de uma situação, foi agora recente, no período da pandemia. Eu tenho um amigo que ele é dessa geração que é assim, empreendedora, né? Produtividade, trabalho, empresas. E ele foi um aluno da Universidade Pública, curso de Direito, depois fez um curso de Administração. E eu precisei pegar um documento na universidade, mais ou menos 2 meses, e aí eu
me encontrei com ele também, coincidência, estava pegando um documento, e é comum nas universidades, ela tem aquelas áreas de vivência, né? E aí é uma sinuca, é uma mesinha de ping-pong, e ele é muito crítico, né, nessa questão, ele embarcou nessa crítica aí do atual governo, que desconstrói a ideia do conhecimento, da academia e tudo. E ele disse, rapaz, isso aqui não vale, isso aqui não tem necessidade, né? Isso aqui não tem necessidade, o aluno não precisa disso, né? Quer dizer, ele está produzindo conhecimento, está tendo conhecimento, e tem o seu lazer ali, o lazer na sinuca e na ping-pong. E ele tem um depósito de construção, né? Material de construção. Aí eu vim me lembrando aqui essa coisa, quer dizer, ele critica tanto essa questão lá do estudante não ter esse lazer, não pode ter essa oportunidade de ter o lazer na universidade, mas, no entanto, a gente vê, né, as empresas oferecendo esse lazer. Quer dizer, o trabalhador ele tem que ter esse lazer, porque está produzindo, e o aluno que está na academia, que está na universidade, ele não pode ter um lazer no intervalo de uma aula para outra, porque o que ele está produzindo não tem um certo valor agora. Então eu acho que trabalha bem essa questão do que essas empresas estão querendo hoje. Foi citado várias empresas aqui, tem uma que eu tive a oportunidade também de resolver uma situação, que foi a Uber. Aqui em São Luís tem um escritório da empresa, que é um prédio muito sofisticado. Por coincidência, estava tendo uma seleção, pessoas trabalharem no escritório. E no papinho lá dos jovens, estava assim, pô, que legal, vou poder trabalhar de bermuda. E realmente lá, fora do balcão, onde eu visualizei lá uns 6 funcionários, todos estavam de bermuda, aquela coisa bem descontraída, aquela coisa bacana e tal. Pô, que legal, vou trabalhar de bermuda, só não poder botar uma calça, não poder botar um sapato, aquela coisa, porque São Luís é uma cidade muito quente. Quer dizer, então, esses detalhes, né, que seduzem esse jovem, vamos dizer assim, hoje, para trabalhar nessas empresas, deixa um pouco a ideia do que é o trabalhador e a própria produtividade. Mas tem outra coisa também que me chama a atenção, parte do vídeo, é assim, qual tipo de funcionário essas empresas tá falando? Eu acho que foi a Van que colocou isso, né? Qual o público, né? Quer dizer, todas são empresas de tecnologia, que tem que ter o conhecimento de informática. Nós estamos vivendo um país aí que está com a questão da pandemia, que boa parte não tem acesso à internet, não está assistindo aula porque não tem internet. Pensando nisso, não tem também o conhecimento. Então, não tem essa estrutura, né, de conhecimento, no entanto, que vai dar para que um jovem brasileiro possa alcançar e ocupar um lugar, ocupar uma cadeira, né, em uma dessas empresas. Então, foi isso que está aqui mexendo comigo e estou pontuando aí para todos. É só isso. Okay? Obrigado. Então, é interessante, né? Até dialogando um pouco aí com o Nogueira, eu tenho sobrinhos dessa faixa etária, 16, 19 anos, e eles querem trabalhar, ganhar dinheiro, né? Como sempre. E aí eu fico pensando que essa pandemia, não é possível que não está fazendo a gente repensar em nada, né? Ganhar dinheiro para quê? Se a gente não precisa sair de casa para nada, como é que fica isso tudo, né? Não pode sair de casa. Mas aqui, eu queria trazer uma questão que, para mim, acho que fica muito forte com essa discussão. Eu não tenho dúvidas, e eu vou falar disso daqui para frente, que nós estamos vivendo uma mudança paradigmática, que já estava em curso, né, e que agora, com essa pandemia, ficou muito evidenciada no mundo inteiro. Já vivíamos o tempo da incerteza, né, da aleatoriedade, das dúvidas, da ambiguidade, de tudo isso. E já sabíamos também que as polarizações cartesianas já não dão conta da sociedade, da vida, né, do devir, né? Então, alguma coisa tinha que acontecer mesmo. Eu, particularmente, acredito que nós estamos num tempo de passagem. Como já dizia o Boaventura, há algum tempo atrás, né? Desde a década de 80 ele está falando isso. O Mohan e a galera toda, né? E aí eu fiquei pensando, né, como que é muito interessante isso, essas coisas estão me mexendo muito comigo nesses tempos, a própria sociedade vai nos dando as respostas. E aí, quando a gente fala, eu estou dando aula para os meninos, eu falo, né, trabalho está do lado de cá, lazer está de cá, trabalho é intelectual, o lazer é considerado coisa do corpo, o feminino está do lado do corpo, o masculino está do lado de lá.
né? E isso, a gente ainda põe um xão, né? Versus. Aí a discussão do binômio trabalho e lazer, como uma possibilidade de, né, de compreender o lazer, e essa discussão da oposição ao trabalho, e depois da continuidade do trabalho, né? Eu, particularmente, penso que isso tudo já foi para o saco, já virou passado na teoria do lazer, sabe? E aí, a própria situação contemporânea está trazendo para a gente novas reflexões para o campo epistemológico do lazer. A gente não vai poder ficar falando essas coisas mais, né? E aí, está na cara, está na prova. Nós não sabemos se é isso, o que vai dar, o que vai gerar isso, que nova sociedade é essa, que sujeitos são esses, o que é o conceito de trabalho, o que é o conceito de lazer, mas para mim está muito claro, né? As coisas estão imbricadas. E aí eu fiquei pensando, até escrevi isso aqui, né? Será que a gente está caminhando para que o sábado e o domingo se torne um dia de feira? Né? Porque pode ser isso, né? E se a gente vai ter, claro, se a gente vai ter lazer todos os dias, no trabalho, né? Se a gente vai trabalhar em casa e ter lazer também em casa, ou onde for, quer que seja, não vai ter diferença de sábado, domingo, segunda-feira e todas as feiras, né? Porque a vida vai estar... Nós estamos vivendo essa coisa mistureba mesmo, né? Então, nós não vamos ter essas dimensões tão determinadas, tão definidas, como a gente tem hoje. Talvez a geração milênio aí, né, XYZ, dê mais conta disso. Né? E eles vão falar, olha, agora eu estou aqui fazendo alguma coisa, mas daqui a pouco eu vou ali, tomo uma cervejinha, ou eu volto para cá e faço outra coisa. Talvez a vida seja isso, a partir de agora. Né? E aí são outras construções teóricas, são outras referências, julgar tudo, que não é jogar fora a criança com a bacia e tudo, mas rever todas as questões que a gente viveu até hoje. Então, quando você fala do sindicato, as coisas, tudo vai ter que ser repensado. A escola tem que ser repensada, a faculdade tem que ser repensada, tudo, a produção do conhecimento, a sociedade da informação não significa sociedade de conhecimento, né? E talvez essas pessoas de hoje, elas se contentem com pouco, né, assim, com menos conhecimento e preferem mais aquela discussão que o Larouça traz, né? A gente tem que dar opinião em tudo, né? Nós não temos mais... você está o tempo todo no celular, o tempo todo no tablet, essas coisas já estão misturadas. Né? Nós já não somos mais sujeitos, né? Nós somos avatares. Ontem rodou avatar no Facebook para tudo quanto é lado. Eu não entendi nada, né? O que estava acontecendo. Mas é isso, né? Assim, cada dia uma coisa, e cada hora uma coisa. Não tem corrupção no Brasil mais, que ótimo, então também não precisa de governo, porque esse está aí não precisa. Enfim, eu acho que nós estamos num momento assim, precioso até da humanidade, sabe? Não vai dar para seguir pós-pandemia, se é que vai ter pós-pandemia, se a vacina vai sair, se não vai vir outro vírus, né? Não tem jeito a gente viver como era antes, né? E temos que repensar nossa alimentação, nosso consumo, enfim, tudo mais. Casa, trabalho, lazer, religião, sexo, ginástica, tá tudo misturado, né? Então, eu fico pensando muito nessa questão, sabe? E acho que é o momento para a gente aproveitar mesmo e fazer reflexões que gerem novas produções e que a gente continua, né? O conhecimento não para. Então, acredito que é isso. Dudu se inscreveu, né? Foi. Eu gostei muito da fala da Vânia, e eu penso assim também, Vânia. A gente está numa mistura, a gente está num turbilhão de mudança, de tudo, e as coisas estão vindo muito rápido, e essa pandemia acelerou muita coisa. Então, assim, eu como gestor, né, de uma instituição, tudo bem que é educacional e tal, a gente está funcionando a pandemia de uma forma que a gente nunca pensou, né, funcionar. E aí a gente já está vendo essa questão aí do retorno, que o retorno não vai ser voltar ao que era. Não vai ter jeito de voltar ao que era. Então, assim, o que vai ser? Né? Então, assim, a Cris está falando, né, do lazer, da válvula de escape e tal. Eu tenho vivido momentos de lazer no meio do meu dia, porque agora está mais fácil, né? Porque a gente sabe que as aulas ainda estão concentradas à noite, né, ainda está concentrada à noite, mas aí às vezes eu quero, né, discutir com algum professor, algum reitor, algum diretor à noite, que é a hora que as coisas estão mais ligadas. Então eu aproveito o meu dia fazendo outra coisa, que, né, ligada ao meu lazer,
e aí vou fazer alguma coisa da minha satisfação, do meu agrado, como válvula de escape, não fico trabalhando o dia todo, às vezes, e troquei um pouco, porque antes eu tinha um horário de início e horário de fim, né? E aí essas empresas, é um pouco isso, essa flexibilidade, essas empresas contemporâneas, elas permitem essa flexibilidade. Mas aí, como a Ana Maria falou, é perigoso, às vezes, você cair numa coisa de só produzir, e falar assim, estou te dando, né, a comidinha ali, igual a João e Maria, né, enquanto você está engordando, estou te dando a comida para você me entregar lá no final, né, você vai ser o meu assado. Então, assim, a gente tem que fazer reflexão mesmo, e falar assim, se o lazer, ele é uma necessidade humana, então eu tenho que ter meu lazer. Eu cobro muito isso das pessoas que trabalham comigo, né, porque a gente ainda discute lazer, tem consciência disso, mas as pessoas, será que têm consciência disso? Eu creio que não tem muita. Então, assim, às vezes se agarram no trabalho, viram workaholics e morrem, né? O dia que aposenta, morre porque largou o trabalho. Eu estava conversando ontem com uma diretora da CNI, eu falando com ela, né, já estou querendo aposentar e parar de fazer mais nada, e dedicar minha vida muito mais para os estudos de lazer, só ficar também, né, mais tranquilo, e ela, não consigo parar de trabalhar e tal, umas coisas assim também da alienação do trabalho até a morte, né, também. Então, e eu falei, que você está fazendo de lazer? Nada, só trabalho. Então, assim, as pessoas também têm que pensar na vida delas, né, então, assim, e a gente está no turbilhão, e eu acredito nisso que você disse aí esse tempo todo, dos horários, a gente não vai ter mais, né, aquele, o lazer é lazer, o trabalho é trabalho. Então, a gente já vê essa coisa misturando, e essas empresas já vêm misturando isso. E aí, até a extensão da casa, né, que a outra lá, né, que uma das empresas ainda fala assim, né, pode levar até o cachorro, ou seja, pode levar a casa inteira, né, para dentro da empresa. Então, eu posso morar lá, né, se quiser. Pode tomar banho, tem chuveiro, pode fazer tudo lá, não precisa de ter casa, né, no meu aluguel. Mas eu tenho a consciência, tem que ter a consciência disso, né? Então, assim, será que vale a pena eu fazer isso? Até quando? Né? E as metas têm que ser negociadas, né? Metas não são colocadas, metas são contratadas entre as duas partes para que seja uma coisa também que não seja o que a Ana Moete colocou, né? Que senão a meta é só da empresa, a empresa faz o que quer e pega e suga o trabalhador até ele morrer, se definhar e pronto, né? Então, a gente tem que saber dosar. Para mim, eu tenho tentado dosar isso aí, mas é porque eu tenho a consciência do lazer, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso, e eu forço também isso, como a Denise disse, né? Só falta eu pagar bônus para eles tirarem férias, às vezes, né? Então, assim, olha, gente, o lazer tem que existir, você tem que tirar férias. Então, assim, tem um gestor meu que está de férias, aí está lá no WhatsApp, eu falei assim, o que você está fazendo aqui no WhatsApp? Você tem que estar de férias, vai passear, vai curtir sua família, vai para a praia, está na praia, então esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a pandemia, ela me possibilitou também, no horário de trabalho, eu fui para a praia, eu fiquei 15 dias na praia, trabalhando, e na praia, fazendo um lazer na praia durante, eu pegava o meu horário, trabalhava um pedaço do dia, aí ia para a praia no outro pedaço, até a hora do almoço e tal, não sei o que, pegava um pedaço à tarde do trabalho, e à noite, esticava mais à noite ali. Então, assim, essa mistura está acontecendo mesmo, e a gente está vivendo uma nova realidade, que eu sei lá o que vai vir para o futuro mesmo, e a gente tem que ter reflexões para a gente saber onde que a gente vai chegar mesmo. Agora, o que eu tenho raiva, muita raiva, é a questão da produtividade ser o centro de tudo. Para que a gente produz tanto? Para que a gente polui tanto? Para que a gente faz tanta porcaria, sendo que eu não, né, essa questão, eu não preciso de nada disso. Mas é o que a sociedade hoje está cobrando, né? As coisas são efêmeras, os produtos são efêmeros, e o planeta está se tornando efêmero também com isso, né? Por isso é que eu sou muito ligado nessa questão da Agenda 2030 da ONU, e eu dou aula de estratégia também, né? Falo isso para os meus alunos. Se vocês querem empresa do futuro, a empresa do futuro tem que pensar na Agenda 2030, porque se você não colocar isso na sua empresa, ela vai destruir o mundo e vai destruir a sua geração, porque essa geração, às vezes, não está também ligada lá, né? O calor que nós estamos sentindo aqui, recorde. Isso é o quê? Fruto do que a gente está fazendo com o planeta. E o planeta não acaba, não. Quem acaba é a raça humana, né? O planeta se recupera.
né, daqui a milhões de anos, ele volta a ser um planeta normal, mas sem raça humana, né? Aí vai ter só raça nenhuma, né? Então vai ter os insetos que sobrevivem aí ao calor, né? E aí, assim por diante. Por isso é que eu acho que a gente tem que lutar aí para essa questão das empresas, né? E a produtividade, sempre baseado naquilo que foi discutido. Aí eu sou muito fã dessa agenda, né? 2030, dos 17 ODS, tem que ser, né? Tira a fome do mundo, né? Porque tem gente que muito come, que muito produz, e tem gente passando e morrendo de fome. Então, eu acho que a gente está no turbilhão de mudança e vamos ver o que vai para frente aí e refletir sobre isso. É isso. Lucas. Oi, gente, tudo bom? Antes de tudo, eu queria dizer que eu não sou um pesquisador da área, na verdade, muito pelo contrário, eu sou da área da computação, e muitas dessas coisas que a gente está discutindo hoje, eu vivi e vivo hoje. Eu trabalho numa empresa que tem um monte dessas iniciativas de lazer e tal, e já tive experiências relacionadas à existência desse lazer, fazendo com que as pessoas trabalhem mais e como que isso incentiva a produtividade, e eu vim hoje justamente porque eu percebo um pouco de como isso pode ser nocivo, e queria entender mais sobre isso. Ainda assim, eu acho que a sensação que eu tenho é que a forma como as empresas de hoje tentam introduzir o lazer ainda é uma evolução com relação ao que era antes, né? Eu penso que eu prefiro poder jogar sinuca se eu tenho a produtividade do que só manter meu emprego, assim. Mas uma dúvida que eu tenho é como é a forma ideal de incorporar o lazer no trabalho, como que seria a forma que vocês veem como ideal para isso, porque mesmo, por exemplo, no meu caso, no caso da empresa onde eu trabalho, não existem esses contratos de você tem que ter bater um objetivo, uma meta para você conseguir usufruir do lazer, mas mesmo assim acho que é inerente à competitividade do mercado que a produtividade vai ser bem exigida, né? Então, eu penso como que é o jeito ideal, um jeito melhor de incorporar o lazer no trabalho. Tem mais alguém inscrito? Acho que agora não, né? Eu só queria falar para ele o seguinte: a primeira coisa que eu quero escrever para cima, você tem que ter um equilíbrio. Se você não colocar o lazer como necessidade na sua vida, você vai morrer trabalhando e o trabalho vai te consumir mais do que você consumindo do trabalho. Então, é o que eu tento fazer para a minha vida e que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo. Falo, olha, saiba diferenciar o seu tempo de lazer e o seu tempo de trabalho. E eles têm que existir. Claro, você tem o seu tempo de trabalho, mas você tem que parar e ter o seu tempo de lazer. Ele pode estar, às vezes, misturado, como a Vaninha discutiu, eu discuti também, está misturado, mas você tem que ter a consciência daquilo que vai te causar satisfação, que é o seu lazer, e que você vai procurar, e aí você tem que saber separar isso e dosar isso também. Eu gosto muito dos alemães, porque os alemães, eles falam os alemães ainda fazem isso, eles falam muito de trabalho na hora de trabalho, aí acabou, se bem que agora o horário está difícil, acabou o horário de trabalho, eles não falam mais de trabalho, eles falam da vida, do lazer e assim por diante. Os alemães ainda perpetuam um pouquinho isso aí. Então, eu segui um pouquinho o que os alemães ensinaram. Não sei se eles estão conseguindo sobreviver a isso, não, mas pelo menos o que eles ensinaram lá. Eu só queria complementar o que foi dito aqui, lembrando que essa não é uma questão só pessoal, como se implicasse uma decisão individual, É igual a gente vê no campo do lazer, tem várias iniciativas voltadas para a administração do tempo livre, como se aquelas pessoas que não conseguem viver esse equilíbrio é por um problema delas. Às vezes, o próprio contexto social, político, econômico, cultural, nos leva a fazer parte dessa engrenagem.
e fica muito difícil, e as questões são diversas, né, que acabam pesando nisso. Mas não é uma questão simples. A gente vive nessa roda viva, né? Não sei quem começou falando, não sei se foi a Denise, falando assim, nós, professores, como estamos vivendo uma situação atípica e completamente estressante, e é mesmo. Claro que isso está acontecendo com outras categorias profissionais também, né? Mas é uma situação onde a gente não consegue se desvencilhar. Esse é que é o problema maior. Então, eu vejo que não é só uma decisão individual, não. Essa decisão individual, ela está à mercê de uma série de outros condicionantes. Tem mais alguém inscrito? Só complementando, Cris, o que você está dizendo, realmente, o contexto te engole às vezes, né? A gente tem que ter o contexto global mesmo, né? E às vezes ele te engole. Então, assim, a consciência tem que ser coletiva, né? Mas tem que começar do individual para passar para o coletivo, porque senão o coletivo te engole nesse contexto atual. Então, é o que eu tenho feito muito, né? Porque depois que eu comecei a estudar lazer, é que eu comecei a perceber que o outro contexto me engolia. Agora ele já não me engole mais tanto, e eu tento repassar isso para as pessoas que trabalham, né? Que eu atuo, trabalham comigo também. Então, é por aí. As duas coisas estão interrelacionadas, né? Eu concordo com você. E aí eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque eu fiquei provocada pelo Lucas, né? Na hora que ele fala qual que é o lazer ideal dentro de uma empresa. E aí eu acho que eu penso assim, sabe, Lucas? Ele não existe, né? Primeiro que o lazer, ele é individual, né? Cada um que consegue entender, perceber ou fruir o lazer da forma que gosta, que faz sentido, né? Eu acho que o sentido de lazer é muito subjetivo, né? É muito pessoal. E o que eu acho que acontece, que algumas empresas em determinados momentos fazem, e que a sociedade também faz, é criar caixinhas, né? Criar lugares onde que essa massificação, para entender que aquilo ali te leva à felicidade, ela acaba criando esse lugar, né? Como aquela hora que eu falei, né? Tipo, tirou férias, tem que viajar. Para você ser feliz, você tem que ter um carro, uma casa, um passe, né? Para você tem que ir num show de rock, você tem que frequentar bar X e restaurante Y, enfim, acabam se criando caixas, lugares que vão sendo formatados para definir o que é ser feliz, o que não é ser feliz. Num outro movimento, a gente pode pensar nas pessoas que têm uma relação mais próxima com a natureza, né? Então, o meu lazer, a minha felicidade, eu vou encontrar na hora que eu estou em contato com a natureza, na hora que eu vou fazer. Mas aí vem a indústria e faz o quê? Cria o turismo na natureza, cria o esporte de natureza, ou seja, tudo que está conectado com os desejos mais íntimos do sujeito, em alguma hora, o processo de mercantilização, ele é capaz de assumir e transformar em mercadoria. Então, eu não consigo nem pensar o que uma agência vai poder propiciar, uma empresa vai poder propiciar para um sujeito para que ele seja feliz. Eu acho que isso, o que ele vai fazer é massificar uma possibilidade de que a gente sabe que algumas fórmulas dão certas, que era o que o Dudu já falou, ou seja, o processo de sociabilidade, a gente sabe que o ser humano, o sujeito, ele é um ser social por natureza. Então, tudo que você promova a sociabilidade, você tende a ter um grande espaço, uma grande, você ganha um up em termos do pessoal. Ao mesmo tempo, isso é tão realidade que na hora que você quer acabar com uma revolução, você quer impedir um processo de luta, o que você faz? Você dispersa a possibilidade desse encontro. Então, eu não sei se a gente vai conseguir, em algum momento, falar o que vai ser um lazer dentro de uma empresa, mas, assim, o que é que esses sujeitos, principalmente os mais novos, que estão nessas gerações aí com 20, que já nasceram nesse mundo totalmente digitalizado, qual que é essa experiência de sociabilidade, de proximidade, ou de
de fruição de lazeres fora do virtual. Porque hoje nós estamos totalmente imersos nessa virtualidade, todo mundo se adaptando. Então, a gente vê uma live de um show, a gente faz uma roda com os amigos, a gente, sei lá, entra em contato, faz um turismo virtual, vai conhecer lá o Himalaia. Então, o mundo abre uma possibilidade para a gente. Mas e essa experiência? E o tocar, o viver? Aonde que ela fica nesse momento que tudo está virtualizado? Então, eu concordo plenamente na hora que várias pessoas já também colocaram aí, a gente vai sair diferente. Mas diferente em quê? Como é que a gente vai conseguir transpor toda essa imposição que essa máquina produtiva que todos nós temos aqui, ó, cada um com as suas metas a bater, cada um com a sua produtividade a apresentar, como é que também nós vamos dar conta disso tudo e ainda ter o nosso lazer, pensando que ele também tem que ser um espaço de equilíbrio, como o Dudu falou. Hoje, tem hora que eu me vejo, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu nunca, eu era indignada de trabalhar fim de semana. Hoje em dia, eu tô meio assim, né, eu falei assim, é sábado-feira, domingo-feira, sabe? Aí eu andei dando uns cortes, mas aí você dá uns cortes, só segunda-feira fica 24 horas, e precisa da 25ª, da 26ª hora. Então, assim, o que é que a gente também consegue frear numa pressão que vem, que é de fora? Eu concordo com a Cris na hora que ela fala, né? Assim, tem coisas que vêm de fora, não está só no sujeito essa opção. Então, eu não sei, né? Estou só aí sempre colocando algumas lenhas e também tentando dialogar nessa lógica aí. Eu também não sei, mas eu fico pensando que a gente vai precisar ter alguns freios nisso, né? Colocar alguns limites muito claros, porque não tem condição. Essa virtualidade coloca a gente numa compressão tempo-espaço que a gente fica muito subjugado. E a força do trabalho, com certeza, é muito mais forte do que uma live da Ivete Sangalo. Né? Então, bora lá. Bom, nós não temos pessoas inscritas agora, são 7h37. Podíamos fazer uma pergunta aqui geral, se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração. Se tiver, que fale agora, senão vai todo mundo beber cerveja ou vinho e comer chocolate. Certo. Gente, como eu escrevi aí, vocês devem ter visto, né? A Denise e eu preparamos um artigo para a revista Listério, que fez uma chamada especial sobre esse momento de pandemia da Covid-19, e nós preparamos um artigo relacionado com essa atividade que a gente está desenvolvendo, né? Hoje, a gente está concretizando aqui a 9ª edição, né? Eu até coloquei lá, Denise, uma chamadinha, para que quem quiser contribuir com sugestões de tema e material audiovisual para a nossa 10ª edição. Pior que para o Lattes, essas coisas não valem nada, viu, Vaninha? No fundo, o sentido disso não vale nada para o Lattes, mas para nós vale muito, né? A gente precisa parar e refletir sobre essas coisas. Denise, você quer falar alguma coisa específica sobre o artigo? Você que esteve à frente aí dele? Não, gente, eu acho que, assim, foi uma experiência muito legal, né, de transformar em escrito aquilo que começou na prática, né? Antes da gente pensar em escrever, na verdade, a intenção de escrever esse artigo, ele surgiu pela chamada, nós não começamos esse projeto, é um projeto que no primeiro semestre ele acontecia quinzenalmente, né? Tinha periodicidade. Isso, obrigada. Tinha uma periodicidade quinzenal, só que aí chegando no segundo semestre, aula virtual, mais essa quantidade de coisas que a gente vai sobrecarregando, mais a quantidade de lives, entrevistas e todas as produções que todos nós nos colocamos dentro desse processo virtual foi nos atolando um pouco, a gente passou por uma periodicidade mensal. Mas escrever sobre ele e pensar, né, refletir o que nos tinha levado
a essa produção foi muito interessante, porque acabou sendo, né, não vou ficar dando spoiler, não, se alguém quiser interessar, dar uma lida lá, eu acho que ficou, eu sou suspeita, né, mas eu acho que ficou bem legal. Tem um pouco de um traço de uma resistência, né, uma resistência de contra, de trazer temas polêmicos, né, eu acho que inclusive esse que nós estamos aqui discutindo hoje, são temas polêmicos, são temas atuais, contemporâneos, e que buscam essa discussão não só dentro do acadêmico, né, eu fiquei feliz de ver que o Lucas, que ele falou, não sou estudioso, mas estou aí, e várias outras oportunidades desses encontros, a gente também teve pessoas que não eram acadêmicas, que eram ou da prática, ou que eram, bom, enfim, que tinham interesse na temática, e chegaram junto, e isso para a gente foi trazendo uma construção muito legal de pensar assim, né, como a gente coloca no texto, usando um pouco do Dessertor, de estratégia, utilizar como estratégia a internet para acessar muito mais pessoas, ter possibilidade de comunicação, e como tática, uma tática de enfrentamento, né, utilizando a partir de áudios visuais, de produções audiovisuais de diversos formatos, né, nós já utilizamos curta, já utilizamos longa, já utilizamos reportagens, Globo Repórter, enfim, uma infinidade de produções audiovisual para fomentar uma discussão, né, que eu acho que é isso, igual nós estamos hoje, né, a ideia sempre é esse diálogo horizontal, que todo mundo tem a voz, que a gente possa discutir, não com a intenção de chegar a um consenso, mas buscando sempre reflexões, buscando sempre possibilidades de dialogar, inclusive com as diferenças, que eu acho que em determinados momentos aqui a gente foi percebendo diferenças, mas isso também ajuda a gente a refletir por outros pontos de vista, né? Então, acho que é isso. Então, tá todo mundo convidado ali, se quiser depois dar um retorno para a gente, vai ser bom demais. Pronto, Cris. Aí, agora, sim, seguimos, despedimos, estamos na hora? Vamos. Eu até queria te pedir, Denise, eu tenho aqui como sempre, né, uma mensagem para que a gente termine com uma reflexão, mas eu queria que você colocasse aqui para a gente o link do canal, porque todos esses diálogos que a gente está fazendo, eles são gravados e são disponibilizados. Então, depois, se vocês perderam algum, quiseram ver algum que vocês participaram, a Denise vai colocar aí. Nós falamos hoje, né? Tá, aí você cola lá, por favor, o link. Hoje a gente falou sobre produtividade, o lazer nesse contexto, chamando atenção para os perigos da alienação e para as possibilidades também de humanização que tudo isso abre. E falamos também do Charlie Chaplin, lembrando de um dos filmes dele, Os Tempos Modernos. E eu queria lembrar de um outro filme, que é O Grande Ditador, onde a gente tem um discurso final que é bastante provocativo. E eu separei uma parte desse discurso e eu vou ler para vocês aqui. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passos de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. É isso aí, gente. Nossa, que lindo. Muita coisa de fazer, né? Fala, Yara. Não, lindo. Apareceu, né, neném? Não, eu estou aqui bem concentrada escutando vocês, mas assim, lindo texto, super me tocou. Esse processo de enclausuramento tem mexido muito conosco e acho que terminar com textos assim, ele é fundamental.
Vamos respirando fundo e tocando o barco. Bom demais. Colei um pedacinho dele ali, né? Mas é fácil localizar o discurso completo na internet. Valeu demais, viu, gente? Um beijo grande. Seguimos em frente aí. É isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigada mais uma vez por tudo. Boa noite. Sempre muito bom a gente trocar. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Dudu. Dudu, Obrigado, muito bom, Dudu. Obrigada, viu? Aprendi muito com você hoje. Mês que vem tem mais. Isso aí. Tamo juntos. Obrigado também pela oportunidade aí também. Valeu. Boa noite.